Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho de como foi o meu terceiro semestre. Este não vai ser o vídeo que eu vou contar as minhas notas, pois vai ter um outro vídeo separado, né? Porque que nem eu fiz no final do segundo semestre, que eu comparei as notas do primeiro e do segundo. Vai ter um que eu vou comparar as notas do primeiro, segundo e terceiro semestre. Então, por isso que eu não vou revelar as minhas notas ainda. E também porque ainda não estão fechadas. Meu semestre já terminou. Só tá faltando a apresentação do PIN. Que no caso, no dia que esse vídeo está indo ao ar, é o dia da minha apresentação. Porém, depende. Minha apresentação vai ser por base de sorteio. Ou seja, segunda-feira hoje, eu tenho que entrar na minha aula e saber tudo que eu vou ter que precisar para apresentar. Minha apresentação tem que estar pronta. Se o professor sortear lá e der que meu grupo apresenta hoje, eu tenho que estar preparada para apresentar. Então, por isso também que eu já tô gravando o vídeo de segunda, hoje, sexta, pra poder adiantar e na segunda-feira não tá preocupada com isso, o vídeo tá lá programado e entrar no canal normal. Pra mim não tá tendo que ficar preocupada com o vídeo, além da ansiedade já do curso. Nossa, tô precisando cortar minha franja. Mas vamos ao que interessa, meu terceiro semestre da faculdade. Eu acho que eu não cheguei a fazer um do segundo semestre contando como que foi. Porém, quando eu voltei com o canal em agosto, eu postei, né, o vídeo de contando como que foi o meu primeiro semestre. Então, se você não viu, vou deixar linkado nos cards pra vocês poderem estarem assistindo. Mas vamos lá ao meu terceiro semestre. Meu terceiro semestre iniciou em fevereiro, se eu não me engano, porque também faz um tempinho já, né? Teve novamente aulas pelo Zoom. Também teve as aulas gravadas, né, que tinha na plataforma da Unip. Lá na plataforma, eu geralmente gosto bastante de assistir as aulas de lá, pois é como se o professor estivesse ali com você e ele te explicasse direitinho qual é o assunto de cada aula. Eu acho que em meio às aulas do Zoom, você só tem uma noção assim por cima. E eles dão essas aulas do AVA que é justamente para você conseguir aprender mesmo. Até porque esse curso que eu faço de design de interiores, ele é um curso rápido, porque ele é tecnólogo. Ele só é 2 anos. Se eu fosse tentar fazer em outra faculdade, eu poderia conseguir até o curso de 3 anos. Ele tem de 2 e 3. O meu curso é o de 2, né? Então já tô no penúltimo semestre, minha gente. Mas ele é mais rápido. Então, tipo, é só jogando pra você o assunto e você tem que captar. Não é à toa que eu gosto bastante do meu Studigram, porque no Studigram eu faço alguns posts que eu preciso lembrar depois, que é coisas que depois quando eu tiver formada e eu for fazer um projeto, é coisas que eu vou precisar saber. Então é por isso que eu gosto do meu Studi. Dá uma desanimada no meu Studigram, quando é essa época de final de semestre, porque é só entrega de trabalho, Mas no meu terceiro semestre começou super de boa. Eu gostei bastante dos meus professores. Teve um professor específico que eu já tinha visto ele no primeiro semestre, porém ele não me deu aula. Foi uma live que a gente teve que assistir, que ia contar como atividade complementar, que foi meu professor de design de interiores, intervenção, que foi o professor Josivan. Ele é arquiteto, então a gente no primeiro semestre teve uma live pra assistir que foi com ele. Eu gostei, porque na live eu gostei bastante do jeito que ele conversava e explicava as coisas. E chegou nas aulas, eu percebi o jeito que ele é. Ele é aquele tipo de professor que ele vai te forçar a dar o seu melhor. Se tá uma coisinha errada, ele vai dar e falar, ó, corrige isso. Se tá outra coisinha, corrige isso, melhora isso, você consegue melhorar. Então ele sempre vai buscar melhorar o seu trabalho. Então eu gostei bastante, mesmo ele sendo exigente. Inclusive ele que vai estar assistindo o PIN. Ele que vai dar a nota do PIN, né? Então eu espero que dê tudo certo. Na matéria de projeto do objeto, ergonomia e acessibilidade, a maior parte foi trabalhos, a gente não teve prova.
Então, tipo assim, nas aulas a professora vinha com conteúdo, na semana seguinte ela dava um trabalho. Então, vinha com conteúdo, na semana seguinte dava um trabalho. Então, ficava umas 2 aulas explicando o conteúdo e dava um trabalho. Porém, como era ergonomia e acessibilidade, a gente ficou boa parte nisso. Na ergonomia, de como tem que funcionar, eu gostei bastante de um trabalho, que foi o primeiro, que era em relação à cozinha da nossa casa. Nossa cozinha tem que formar um triângulo entre as coisas principais, geladeira, pia e fogão, um triângulo. Então a gente teve que fazer os desenhos da nossa cozinha, depois teve que reprojetar uma nova cozinha, se corrigir, né, alguns erros que tivesse. Então eu gostei bastante dessa atividade. Teve atividade de ergonomia, teve aulas que a gente teve que procurar... Teve que procurar quais são as placas, como que está especificado a acessibilidade nos locais públicos. Então isso foi bem legal. Também teve trabalho, teve que fazer maquete nessa atividade. Também tivemos a matéria de maquete, né, em si. Teve a matéria de maquete, que foi uma matéria que a gente não estudou, tipo, os materiais necessários especificamente, cada um pra maquete. Porém, no AVA tinha aulas gravadas de outra professora explicando os materiais, todos necessários, tipo, todas as ferramentas que a gente podia usar pra maquete. Então eu gostei bastante dessa parte do AVA, né, que era como se fosse aula prática. O telefone tocando, como sempre. Essas aulas gravadas foram com que eu percebi realmente quais são os tipos de materiais, conheci um pouco mais, porque durante a aula, como essa aula de maquete não era aula com 2 períodos, só era com 1, era muito rápida. Então, a gente, desde o início, a gente já começou com uma maquete, tendo que fazer, produzir ela. Então, meio que a professora não conseguiu explicar muito, então eu achei isso um pouquinho de falta. Porém, era a professora que eu já tive ela... Calma aí. Eu tive aula com ela no primeiro semestre. Ela foi a minha primeira professora que eu conheci. No segundo semestre foi a primeira professora também que deu aula pra gente online. E agora no terceiro semestre ela também foi a professora que... Ela tava com a gente novamente. E eu pelo menos tô torcendo pra ela estar no quarto semestre também. Porque aí ela vai ter conhecido a gente em todos os semestres, né? Dado aula pra gente em todos os semestres. E gostei bastante da aula do maquete, apesar dessa correria. O único ruim também que eu achei foi a matéria de maquete tinha SketchUp. E na aula você não conseguia aprender direito como que mexe em tudo. E meu notebook também ele não pegava o SketchUp. Ele pega na versão web, só que eu ficava tipo, meu Deus. Porque como a professora tava vendo pelo o SketchUp Pro, era diferente do SketchUp da aula, do online. Então eu não consegui pegar direito. É a mesma coisa com o AutoCAD. Meu computador não pega. Em fé em Deus, no próximo semestre eu vou trocar de computador. Porque senão vai me atrapalhar. No PIN já me atrapalhou. Em algumas coisinhas estava me atrapalhando, né? Mas teve matéria também de... Meu Deus. Cenografia e vitrinismo. Me apaixonei por essa matéria, a professora, eu adorei ela. Ela explicava super bem e ela dava aquelas viajadas, porque ela é cenógrafa, né? E ela já trabalhou na televisão, nessa parte de cenografia. Então, tipo assim, ela começava a conversar, começava a lembrar também quando ela trabalhou nisso. E, tipo, foi muito legal. Me deu uma vontade... Aí, tipo, nessa aula, foi uma das aulas que, quando ela explicava sobre cenografia, que me fez pensar como o design de interior ele é abrangente. Eu gravei um vídeo de motivos para cursar design de interiores e nele, eu acho que eu não falei nem da metade do que eu poderia ter falado do porquê cursar, mas a cada semestre você vai conhecendo mais e mais do curso. Em relação a qual área do design de interiores você pode seguir naquele vídeo, eu dei pouquíssimas opções e tem muitas outras. Também teve a matéria de metodologia do projeto, a gente teve que fazer um pré-projeto, né? Como se a gente quisesse fazer um mestrado, um doutorado depois. Esse foi o pré-projeto dele. Só que eu adorei fazer as pesquisas, eu fiz sobre materiais de acabamento para residências, para o design, né, na áreas molhadas. Eu sou apaixonada nessa parte de materiais de acabamento, na parte mais de construção mesmo. Então eu adorei fazer esse trabalho, foi uma matéria super de boa também, que
é muito legal. A professora também foi uma professora que a gente viu no semestre passado, então é legal quando a gente vê professores que já são rostos conhecidos, né? Porque os professores ficam com a câmera ligada. Eu acho que das matérias só foram essas. Ah, teve também história do design do mobiliário, que essa era uma matéria em ED, ou seja, a gente não tem aulas ao vivo com ela, só em 3 em 3 semanas. Porém, a gente só entrava, a professora conversava, via se alguém tava com dúvida. Então, não era aquela aula que a professora ia entrar e explicar sobre a matéria. Bora lá. Pontos positivos do semestre. Foram poucos. Sinto informar isso, porque eu meio que no começo do semestre tava muito animada. Fiquei animada em algumas partes, desanimadas em outras. Ai, meu Deus, eu tô coçando agora. Mas eu diria que foi um semestre bom, porém ao mesmo tempo não foi. Então, tipo, tá naquele meio termo. Gostei do semestre, sim. Porém, sempre fica aquele negocinho faltando. Então, em algumas matérias ficou faltando realmente, tipo, a parte do conteúdo. Em outras teve conteúdo bastante, que isso eu adorei. Mesmo que eu seja uma pessoa mais de exatas, gosto de matemática, essas coisas, e o curso não tá tendo, eu gosto bastante de quando a aula tem conteúdo, que o professor explica realmente a matéria dele, porque assim eu acho que eu consigo entender mais sobre a matéria, sobre o curso, e como que eu vou levar isso depois de eu me formar. Porque sempre, quando entra uma matéria nova, eu sempre penso nisso, que é que eu vou estar aprendendo, a professora passa, né, os conteúdos programáticos, e eu acho que elas passam esse conteúdo programático, mas geralmente não é esse conteúdo programático que elas vão passar em sala de aula. E isso fica faltando. Mas eu acho, por um lado, bom elas passarem os conteúdos programáticos para os alunos, porque eu pelo menos anoto. Então, se eu tiver percebendo que faltou tal conteúdo, eu posso ir lá pesquisar. Mesmo que não seja como se um professor fosse me ensinar, mas eu iria conseguir ainda ter uma noção básica daquele conteúdo que ela não passou. Mas em relação a trabalhos em grupos, eu tive alguns problemas com os grupos que eu formei, mas em certo ponto eu gostei dos trabalhos em grupo que teve. Porém, teve um primeiro que no primeiro e segundo semestre eu sempre fazia o grupo com a mesma pessoa, a dupla, e isso eu acho que meio que me deixou acostumada. Então, por isso que nesse terceiro semestre eu acho que eu sofri um pouquinho mais pra fazer atividades em grupo. Porém, em ergonomia, teve bastante atividades em trio. Eu fiz o triozinho com umas queridas. Elas com certeza vão querer depois ter amizade, mesmo depois que eu no caso, eu vou me formar um semestre antes que elas. Porém, eu adoro fazer os trabalhos com elas. Sempre semestre que vem a professora, tipo, deixar livre pra fazer trabalhos entre no caso, quarto semestre e terceiro semestre, eu acho que eu vou querer continuar fazendo com elas. Porém, se não tiver isso, eu super vou ter que me adaptar, que nem eu fiz no PIN. No PIN eu já comentei isso, eu tô fazendo grupo com novas pessoas. São pessoas da minha turma, né, do terceiro semestre, que vão pro próximo no quarto. Então, qualquer coisa eu posso tá fazendo com elas também, ou então procurar gente nova, porque eu acho que meio que os grupos já estão formados desde o primeiro semestre. Então, por isso que eu acho que nesse semestre, desde o primeiro semestre, falei certo. Por isso que eu tive um pouquinho mais de trabalho, dificuldade também, pra poder conseguir me encaixar em um grupo novo. E eu acabei fazendo um trabalho em grupo, porém eu não tava me sentindo muito bem estando naquele grupo. Eu sentia que eu não tinha como conversar também. Aí eu acabei que teve outro trabalho em grupo e podia escolher fazer sozinha. Eu saí do grupo, as meninas ficaram um pouquinho bravas comigo, porque eu meio que não comentava muito no grupo e eu simplesmente comecei a fazer meu trabalho sozinha. Sei que isso foi um pouquinho errado, né, mas não tava me sentindo muito bem, preferi sair e fazer sozinha. Depois, quando eu comentei pra professora, a professora falou super de boa, falou que tudo bem, era uma opção escolher se fazia em grupo ou individual. E essa foi a professora no trabalho de cenografia, então eu super adorei, tipo, porque a professora foi muito compreensiva com isso. Eu diria que até um pouco mais que as meninas do próprio grupo. E eu acho legal trazer esse meio que
não fica muito certo de como ficou o semestre, porque eu acabo me confundindo no jeito de falar. Mas eu acho legal estar trazendo eles, porque é contando um pouquinho da minha experiência, o que é que eu achei das matérias. No vídeo que eu estiver contando das notas, eu não vou precisar me aprofundar tanto em como foi o semestre, porque já tem esse vídeo aqui. E eu tô puxando aqui minha blusa porque tá frio aqui em casa. Mas, comentei um pouco do meu semestre, foi um pouquinho bagunçado, teve bastante trabalho, prova eu só tive 2 e em 6 matérias eu só tive 2 provas. E eu acho que até minha nota não foi, um spoiler, não foi tão boa, ou poderia ser melhor por conta disso que não teve prova. Olha o carro do off. Mas é isso, esse semestre, queria contar um pouquinho de como foi meu semestre, né? E foi um pouquinho bagunçado, teve um pouquinho de, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Teve horas que eu precisava estar inspirada pra fazer um projeto e não tava nem um pouco. Teve horas que eu tava inspirada, só que aí com quem eu tava fazendo não tava. Eu ficava, meu Deus. Mas foi um terceiro semestre que foi um pouquinho bagunçado por ser o penúltimo, né? Já começa a ter aquele monte de coisa, já por causa do quarto. O quarto semestre tem 12 matérias, quase. O dobro de matéria que eu tô tendo hoje. Então, esse já pega, assim, já isso também. Então, mas o semestre foi relativamente bem, foi bom, gostei. Esse meu bom aí não foi tão de certeza, mas eu gostei sim do terceiro semestre. Eu gravei poucos vlogs do terceiro semestre, então qualquer coisa vocês podem ir na minha playlist vou deixar no card a playlist de vlogs. Tem bastante vlogs, gravei um pouco, porém é por conta também de quantos vídeos no mês dá durante o semestre. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho bagunçado, comecei a conversar demais, eu fico fugindo um pouquinho do assunto principal. Mas é isso, eu queria trazer, né, contando mais ou menos como que foi meu terceiro semestre, como que foi essa parte das matérias, como que foram elas. Mas em meio de tudo isso, eu gostei. Até mesmo os problemas que eu tive com o trabalho de ser em duplo ou em grupo, eu gostei do trabalho, gostei do resultado final. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!